José Miguel Sousa é diretor do EduFor e mentor da primeira sala de aula do futuro desenvolvida no centro e norte de Portugal. Licenciado em Matemática, é responsável pela coordenação de vários projetos na área das tecnologias educativas e Erasmus+. É um apaixonado por educação, projetos europeus e tecnologias. Quer uma escola de futuro. Obrigado pela sua presença neste espaço de divulgação sobre a União Europeia. Tendo em conta o seu percurso profissional, começava por lhe perguntar se existe uma literacia digital suficiente para esbater fronteiras neste grande grupo de países que constitui a União Europeia e se este é o caminho para a escola do futuro. Obrigado pelo convite e congratulo-me por esta iniciativa também estar a incluir a educação. Sim, eu penso que nunca haverá uma literacia digital suficiente porque conforme vamos avançando, né, em cada dia, em cada ano, as necessidades tecnológicas são sempre cada vez maiores. Mas há um trabalho que está a ser feito em comum pelos diferentes países da Europa. Aliás, existe o European Action Plan, que tenta que se encontrem em cada país, nas suas diferenças, portanto, pontos comuns para poder, tanto as escolas como os cidadãos, estarem mais capacitados digitalmente. E no caso das escolas, isso está a acontecer em vários países da Europa. No nosso caso português é um caso de um bom exemplo. Portanto, existe um plano linearmente desenhado, não só na capacitação dos professores, como também no apetrechamento das escolas, com equipamentos, com software e brevemente, no melhoramento das redes, para que as nossas escolas, portanto, sejam perfeitamente escolas que possam trabalhar o digital nos dias de hoje. Portanto, aquilo que acontece connosco também acontece em diferentes países da Europa. Há um pensamento comum, há uma preocupação comum, tornar as nossas escolas mais digitais, porque o digital faz parte da sociedade. E uma escola, se não for digital, é uma escola que estaria aliada da sociedade. Portanto, um sistema mais inclusivo, não é? Porque... Sim, sem dúvida também. Portanto, o digital permite, quer dizer, permite as duas coisas, pode ser ou não ser. Mas, repare, vamos pensar numa sala de aula. Se eu estiver a trabalhar, por exemplo, com tablets, se eu tiver, por exemplo, a diversificar o ensino e eu consigo chegar aos diferentes alunos de maneira mais personalizada. Isso é fazer inclusão. Portanto, esse tipo de inclusão é uma realidade com o digital, se ele for bem aplicado e bem planeado. É preciso termos a noção que usar o digital não é apenas usar tecnologia. Usar o digital em contexto educativo é prepararmos todo um contexto, é trabalharmos o currículo usando, de facto, essa parte do digital. Isso exige, da parte de nós, professores destas instituições, um pensar diferente. Que tipo de projetos, por exemplo, se podem desenvolver neste âmbito, ou que estão a ser desenvolvidos? Repare, por exemplo, há pouco falou na chamada sala de aula do futuro, esse é um nome que nós usamos sempre que é mais prático e mais carinhoso, os chamados ambientes de aprendizagem, os chamados espaços maker, todos aqueles espaços, todas aquelas atividades que possam ser práticas, em que se possa perceber a efetiva necessidade da tecnologia, são espaços, são projetos que fomentam, portanto, isso, que fomentam essa integração e que fomentam a necessidade de usar a tecnologia no currículo. Damos um exemplo, na área da matemática, é a minha área. Se eu estiver dentro de uma sala de aula, de facto, posso pensar, imaginar que seria tratar um problema com uma altura de uma árvore, de um prédio. Mas se eu for para a rua, para a realidade, se calhar eu preciso então ter já instrumentos tecnológicos que nos permitem medir, não é, a altura da árvore sem eu estar a subir a árvore. Não é? E, portanto, quando o ensino é um ensino mais prático, mais realista, a necessidade da tecnologia torna-se mais premente e os alunos percebem o seu uso e a sua utilidade sem ser uma utilidade apenas daquilo que se conhece no dia-a-dia, das redes sociais, por exemplo. Mas não há aqui várias velocidades nos diferentes países? Portugal está, por exemplo, ao nível que estaria uma Grécia ou outro país da União Europeia, ou há aqui ainda algum problema de hardware, digamos assim, que impossibilite que as oportunidades sejam iguais? Agora, os países são diferentes nos seus contextos e, portanto, eu acho que nós nunca podemos achar que temos de estar, ou conseguimos estar todos na mesma carruagem do comboio, no mesmo comboio. Agora, como eu disse, há um pensamento europeu sobre isto, há uma preocupação europeia sobre esta temática que está a ser trabalhada. No caso de português, é um excelente exemplo, eu conheço os projetos que nós participamos, os países que visito, e Portugal está a fazer um excelente trabalho na área da digitalização das escolas e talvez, não diria único, mas quase o único neste momento, no modo como está a ser planeado. Nunca tivemos um plano de ação digital, vamos chamar assim, tão integrado. Como há um plano de leitura, também há um plano sim, de ação. Sim, porquê? Porque houve uma altura que se comprou computadores e depois não se pensou na formação dos professores, não é? E por comprar equipamento
sejam computadores, sejam outros, sem passar na formação dos professores, não vale a pena. Portanto, não é que nós possamos colocar uma sala cheia de tecnologia que ela faz a diferença. A diferença é o que nós fazemos com essa tecnologia e como é que trabalhamos o currículo com essa tecnologia. E neste momento, o que está acontecendo em Portugal é um plano integrado, ou seja, chegaram equipamentos às escolas, certo. Chegaram também, estão a chegar às escolas também formação de professores. Portanto, há um plano muito integrado de formação de professores. Podemos dizer que podia ser mais assim, podia ser mais assado. Podemos sempre. E quando falamos num plano nacional, está a imaginar, portanto, há sempre diferenças e algumas discordâncias, estamos de acordo, mas nunca houve algo tão pensado. Não só nisso, também as próprias escolas tiveram de preparar um documento, aqui o documento o mais importante não é o número de páginas, que era o plano digital da escola, ou seja, era olhar para a escola e dizer o que é que eu tenho, que pessoas eu tenho, que hardware eu tenho, e o que eu tenho, o que é que eu posso fazer, e o que é que eu preciso para fazer mais ou para fazer diferente do que eu já faço. Este modo das escolas olharem para si próprias é muito importante, porque permite planificar, permite organizar. E às vezes uma das coisas que falta no nosso país, em relação a outros países, é a planificação. Ou seja, estamos muito habituados a trabalhar para o momento, e não pode ser. Na educação nós temos de ter visão clara do que queremos para planificar um caminho que muitas vezes é longo, não é? É muito mais fácil nós fazermos uma rotunda, daqui a um mês está pronta. Não é? Fazer uma intervenção na área educativa pode levar anos. Por isso que ela tem de ser planeada, planificada e consciente. Isto quer dizer que estamos a preparar os nossos jovens, os nossos alunos, para estarem ao mesmo nível, por exemplo, que os jovens, porque este pensamento global é isso mesmo, não é? Que os jovens que estão no, eu agora ia dizer Reino Unido, mas o Reino Unido já não faz parte da União Europeia, os jovens que estão, por exemplo, em França, ou seja, daqui a uns tempos vai estar tudo tão uniformizado que as oportunidades de trabalho, as oportunidades educacionais são iguais para todos. Essa é uma das preocupações da Comissão, porque, repare, hoje em dia a mobilidade é tremenda. Nós podemos ter um jovem que acaba o ensino secundário, e, por exemplo, não segue os seus estudos, que vai trabalhar aqui ao lado, ou que vai trabalhar em Espanha, em França, Itália, no Reino Unido também, mesmo com o Brexit. Não é? E, portanto, este mercado de trabalho, para além do mercado educativo, é cada vez mais comum. Portanto, saber línguas é cada vez mais fundamental. Eu ia perguntar se a língua é, por exemplo, aqui um entrave ou se é uma riqueza nesta questão toda da educacional. Nós, os portugueses, é uma riqueza. Eu acho que nós somos muito rápidos a aprender línguas, ou até, como eu costumo dizer, falar com as mãos. Não é? Nós nos entendemos quando estamos em reuniões internacionais e que estão em diferentes países. Os portugueses são sempre aqueles que são mais comunicativos. Por exemplo, nós também falamos inglês ou o facto de termos, portanto, a nossa televisão não ser traduzida, eu acho que isso ajuda-nos muito, porque há uns sons que ficam. Mas há necessidade desta segunda língua agora, não é? Sim, cada vez mais. Cada vez mais. E isso, eu acho que nós estamos muito bem em relação a essa parte. A terceira língua, porque agora a segunda língua já é a tecnologia, não é? Sim, sim. A tecnologia faz parte do nosso dia-a-dia e nós cada vez vamos trabalhando mais com ela. É importante que ela seja útil para aquilo que fazemos e não seja usar porque usamos. Às vezes nós usamos porque usamos só porque parece que é uma moda, não é? Isso não pode ser assim. A tecnologia é fundamental se ela for útil. E se for um pouco transparente, ou seja, nós chegamos a uma sala, um sítio qualquer, nós ligamos a luz, nem pensamos que estamos a ligar a luz, não é? Portanto, a tecnologia, o uso do computador tem de ser isso das redes. É eu usar sem pensar que estou a usar o que eu preciso, porque hoje temos acesso a informação que era impensável, portanto, em anos anteriores. Eu ia pegar na ideia que estava a desenvolver há pouco, na questão das oportunidades. Hoje em dia, um jovem termina o 12º ano e pode ir trabalhar para a Espanha, para a França, para a Alemanha, e já vai com ferramentas necessárias para poder entrar nesse mercado de trabalho como qualquer outro como qualquer outra pessoa natural daquele país. Sim, eu acho que com a alteração que está a ocorrer, vamos chamar, com a renovação que está a ocorrer no sistema educativo, nós estamos a fazer grandes mudanças para o bem. Estamos cada vez mais a trabalhar, portanto, competências que são fundamentais para empregos que não sabemos quais serão. Portanto, hoje em dia é difícil nós imaginarmos que tipo, ou que lista teremos de empregos ou de profissões teremos daqui a 10 anos. Eu acho que os nossos jovens estão muito bem preparados para chegar a um país qualquer e poder se integrar numa fábrica ou se integrar numa universidade. Nós temos muitos jovens a estudar lá fora. Temos muitos investigadores portugueses a fazer investigação em universidades. Ou seja, eu acho que nesse aspecto eu vejo sempre isto para positiva, não é? Às vezes nós não olhamos para o nosso país para positiva, achamos sempre que os outros são mais. Melhores. E eu dizia que em brincadeira, eu comecei a participar em projetos Erasmus de modo significativo em 2014, até lá, coisa pontual, e se há algo que eu me apercebi dessa altura é ter cada vez mais orgulho de ser português, porque nós fazemos coisas muito boas. Precisamos de alterar outras, claro que sim, mas estamos muito bem no panorama europeu.
trabalha com programas precisamente de mobilidade e intercâmbio escolar, o Erasmus+. Percebe-se se há muitas diferenças no sistema de ensino do nosso para outros países? Porque isto depois, imagina, uma pessoa que acaba aqui um curso de dentária, ir trabalhar para a França, ou ir trabalhar para a Irlanda, ou ir trabalhar para a Itália, vai se confrontar com problemas porque os sistemas de ensino são diferentes? Sim, não, os sistemas de ensino são diferentes e há sempre uma fase de adaptação, não só de contexto e até às vezes legal, mas há um trabalho que está a ser feito também no ensino superior de permitir esta permeabilidade de curso, ou seja, os cursos serem reconhecidos em vários sítios e nos próprios sistemas educativos do ensino não superior, que são aqueles que eu conheço mais. Todos os anos a Comissão Europeia produz um documento, no fundo é um livro, com algumas páginas, em que compara os sistemas educativos cada vez mais, portanto, a idade de entrada, a idade de saída, aos 18 anos, está muito mais a par. Há aqui um alinhamento que está a alterar-se para bem, para termos maior uniformidade, que antes não se tinha tanto como isso. Não é? Ora, claro, temos muitas diferenças. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se pensarmos num país como a Finlândia, em que o currículo é trabalhado de uma maneira muito prática, contextualizada, um país como a Polónia, que ainda está muito na fase da memorização, há duas realidades diferentes. Não é? Só que eu estava um dia desses na Polónia a conversar com um presidente de Câmara e eu dizia que há um problema que nós temos agora, é porque no passado os nossos alunos iam trabalhar para as fábricas, para a Alemanha, e agora já não, porque eles querem outro tipo de preparação e, portanto, as pessoas estão-se a perceber que temos de preparar os nossos alunos para um contexto diferente do que era aquele da memorização. O tempo da memorização já passou, não é? Está a dizer que as escolas profissionais aqui têm um papel importante também. Muito importante. O ensino profissional, infelizmente o ensino profissional foi muito mal visto em Portugal, não é? Mal visto e até mesmo pelos pais, não é? Portanto, pelas escolas, que muitas vezes era um segundo refúgio, pelos pais, pela sociedade. O ensino profissional é muito importante, não é? Você tem de ser valorizado, o bom ensino profissional. Nós temos condições de fazer um bom ensino profissional. Existem projetos interdisciplinares ao nível de instituições de ensino europeias ou projetos internacionais que envolvam toda a comunidade académica? Ou é preciso mais? Não, neste momento as oportunidades que nós temos para concorrer a financiamentos são grandes, não é? O Erasmus é uma das melhores ferramentas porque permite mobilidade de alunos, imagina a riqueza que nós temos, por exemplo, um conjunto de alunos que tiveram 3 meses a estudar com colegas num país europeu, um período escolar, então, esses jovens vêm diferentes, completamente diferentes, porque a experiência que tiveram. Eu recordo uma vez uns alunos nossos aqui que saíram, não é? E ficaram em casa de famílias, não é? E onde eu dizia, pois agora dou mais valor ao meu pai e à minha mãe, porque tinha estado... Não é? Portanto, esta é a realidade. Diferente que as pessoas conhecem, valoriza mais a sua realidade. Portanto, nós neste momento temos muitas ferramentas, claro que se tivermos mais à nossa disposição é melhor, mas temos muitas ferramentas, desde o ensino básico ao secundário até ao ensino superior, para este intercâmbio, para podermos trabalhar em conjunto com outros países europeus. Neste momento está a ser muito fomentado, está a ser feito um grande investimento da parte da Comissão Europeia em programas de intercâmbio, sejam eles apenas de mobilidade, sejam eles de projetos comuns, de nos misturarmos, não é? Ou seja, é aquela ideia que, certo, eu estou numa escola em Mangualdo, eu posso fazer um projeto com uma escola em Nelas, está ali ao lado. Teoricamente, também posso fazer um projeto com uma escola em França, porque não? Claro, a distância é maior, mas também a distância de ir 2 de Mangualdo a Viseu, se pensarmos há 50 anos atrás, não era diferente. Não é? Hoje vamos à França ou a outro país qualquer, muito mais, com maior facilidade. E, portanto, isso está-se a trabalhar para que os projetos possam acontecer de maneira mais natural. Portanto, esta circulação na nossa Europa, que é pequena, não é? Portanto, não são distâncias não são tão grandes como essas, possa acontecer com os nossos alunos. Portanto, a educação é fundamental para promover esta democracia e combater a desinformação. Sem dúvida, sem dúvida. Um país que não aposte, que não invista, que não trate de modo consciente e de modo responsável a sua educação, não tem futuro, não é? E, portanto, só que isso é algo que leva o seu tempo, não é? E nós, felizmente, hoje em dia começamos há umas alterações em 2016, com projetos ministeriais, e que nos permitem hoje estar a se fazer num caminho diferente, um caminho mais realista e mais necessário aos nossos alunos. Porque o que está aqui é importante é nós pensarmos se o que estamos a fazer é importante ou não para os nossos alunos. São eles que pensam em nós. Não é se é importante para o professor, ou não é. É o que é que nós queremos naquele jovem. O jovem que entra agora em setembro, no primeiro ano, não é? Nossa primeira classe, 2 anos atrás, ele vai sair da escola daqui a quantos anos? Como é que será? Se nós nem conseguimos imaginar como é que é, porque nós fazemos ao contrário, como é que eram os telemóveis na altura não é, com um jovem que agora saiu do ensino secundário,
era como entrou. E a mudança na sociedade hoje é muito mais rápida. É por isso que é fundamental nós prepararmos os nossos alunos de maneira diferente do que preparávamos. Há pouco falou na internet, quer dizer, nós nas nossas escolas nunca ensinamos esta questão das fake news, das falsas notícias. Estar na internet é verdade. Não, antigamente, quando eu ficava num livro, não é verdade porque demorava a publicar, sim, se calhar foi revisto. Hoje a informação é tão rápida que alguém amanhã, daqui a uma hora, pode pôr uma notícia sobre nós falsa, que aí está. Não é por estar numa rede social que ela é verdadeira. E ensinar aos nossos alunos isto, esta maneira de ser crítico, o pensamento crítico, é imprescindível para o mundo que nós temos. Não é só os conteúdos como a matemática e outros, é trabalhar esses conteúdos, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, por que não trabalhar a matemática quando estamos a analisar estatísticas de notícias falsas ou não? Há uma preocupação em ensinar e promover o que podemos fazer pela União Europeia e o que é a União Europeia dá de volta. Há esta literacia europeia, digamos assim, nas escolas? Não tanto como devia existir. Eu acho que precisamos trabalhar mais a nossa pertença à Europa. Nós vemos a Europa muitas vezes como um sítio onde vem projetos ou um sítio onde se disponibiliza dinheiro. O dinheiro também é nosso, portanto, porque vai também para lá, vai nesse sentido. A Europa não é algo distante, a Europa somos todos nós, mas eu acho que não estamos a trabalhar ainda bem esta questão da consciencialização que somos uma sociedade comum. E é importante que os nossos alunos percebam isso, porque isso vai fazer a diferença no futuro. Não é? Não é o aluno de Viseu, não é o aluno de Portugal, não é o aluno da Polónia, é uma sociedade comum. Ou seja, sim, o aluno de Viseu tem de ter orgulho de ser de Viseu, não é? Das suas características. Claro, o aluno da sua identidade. Da bonita Ilha da Madeira onde nasci, as suas características, mas é também um aluno europeu. E essa entidade europeia, eu penso que precisa ser mais bem trabalhada. E, aliás, para alguns movimentos que nós vemos aí na Europa, percebemos que nós precisamos muito trabalhar essa identidade europeia. Esta escola do futuro que falávamos no início pode ser, por exemplo, eu assistir a uma aula de matemática de uma turma na Polónia? Sim, nós já temos feito isso, já temos feito algumas experiências e os alunos adoram. Os alunos adoram quando nós fazemos atividades com outros colegas de outros países, para eles é quase como um pouco natural. E sim, nós podemos ter hoje as capacidades técnicas que nós temos, não é? É muito fácil nós partilharmos aulas, fazemos aulas em comum. E há já colegas que fazem, portanto, esse tipo de aulas em projetos, atividades, com aulas comuns dos outros países. Não é? E disciplinas conjuntas, disciplinas iguais para todas as escolas, por exemplo, uma matéria qualquer, o que ensinar igual para todas as escolas? Sabe que essa sua pergunta é uma outra questão, é a questão das disciplinas. Nós cada vez mais temos de trabalhar por projetos e por problemas, em que se trabalhou a matemática, em que se usou as línguas, em que se trabalhou a biologia, do que trabalhar as disciplinas de modo estanque. Se nós trabalharmos por problemas, eu posso ter um problema que é... Como é que nós podemos, aqui em Viseu, o transporte do lixo ser feito em horas com mais ou menos movimento, trânsito? É um problema. Temos um problema numa cidade na Alemanha. E para resolver este problema, os nossos alunos, como os alunos da Alemanha, vão precisar de conteúdos, vão precisar de conhecimento. E se trabalharmos por problemas, trabalhamos do mesmo modo. Agora, se estarmos em disciplinas estanques, se calhar o programa da disciplina de Geografia em Portugal seria feito por uma disciplina de Geografia, portanto, na Alemanha. Nós temos de deixar estas gavetas, gaveta da matemática, gaveta da física, gaveta da química, gaveta da biologia, e começar a pensar que temos de integrar este conhecimento, porque quando não vão para uma fábrica trabalhar, ou vão começar a trabalhar, não dizer, agora vou trabalhar na matemática, não vou trabalhar em problemas que são necessários resolver. E estamos a caminhar para isso, é um caminho que leva muito tempo. E a formação tem que ser contínua também. Sim, a formação do professor tem que ser contínua e continuada, não é? Portanto, não é? Isto não temos que pensar que um professor que tirou o curso no ano X agora sei tudo, não é? Cada vez mais é preciso. Os alunos também mudam, não é? Tudo está em mudança e esta adaptação que nós necessitamos é uma adaptação que é preciso ser feita ponderada. Não é? Também precisamos de calma, estamos muito... Esta questão da pandemia, como ficou, estamos com muitas coisas, muitos projetos, nós precisamos ter uma visão clara do que queremos para nos focarmos no essencial. Mas no plano da educação estamos a caminhar para um bom sistema. Sim, eu estou grande apologista do que está a acontecer no nosso país e conhecendo outras realidades europeias, que estamos mesmo no bom caminho, estamos a fazer um bom trabalho, precisamos desenvolver. As mudanças são sempre difíceis, repare.
pedir a um professor de hoje que trabalhe de maneira diferente com os seus alunos, ou trabalhe por projeto com o professor de Geografia, com o professor de Biologia, é muito diferente do que ele chegar à sua sala de aula e trabalhar a sua disciplina. E, portanto, isto leva o seu tempo. Mas cada vez mais nós temos escolas e professores, nós no Edofor temos várias escolas, que estão a trabalhar, portanto, o currículo de maneira integrada nas diferentes disciplinas. Estamos a falar de professores que podem ter, por exemplo, só 5 anos que estão a lecionar e estão muito mais abertos a estas novas tecnologias que propriamente pessoas com 30, 40 anos de... Essa questão é uma falsa questão. É? Essa questão é uma falsa questão. É Nós temos tido colegas que estão perto da área da aposentação, da fase da aposentação e continuam a fazer coisas maravilhosas. Não acho que esta questão da idade, nós temos um projeto sobre o reencantamento, portanto, da classe docente e com as tecnologias e vem descobrir que a questão da idade é uma falsa questão. A questão é da motivação, do professor estar disponível para. Eu conheço, já deparei-me com professores com os tais 4 ou 5 anos mais motivados e menos interessados do que com colegas à beira da aposentação. Muito bem, tratamos por terminado aqui este espaço de entrevista sobre a educação na União Europeia, com a certeza de que estamos a trabalhar todos para uma sociedade comum mais pedagógica. Obrigada. Obrigado. Obrigada, professor.